Graça e paz, povo de Deus, sexta-feira, meu irmão, vamos embora aí caminhar em nome de Jesus. Nós somos a Igreja Presbiteriana Central de Mairinque, estamos aqui na rua 9 de julho 348, no centro, no coração de Mairinque, e você já está convidada para participar aqui conosco. Depois de amanhã aí, ó, tem culto para nós. Aliás, amanhã tem contação de histórias. Domingo de manhã, 9h30, tem escola dominical. E domingo, 7 da noite, uma palavra pro seu coração. Que vem para cá, vem adorar o nome do Senhor aqui, tá? Em nome de Jesus. Clica aí, se inscreve, compartilha, chama todo mundo para participar desse texto aqui importante hoje, hein, Leandro? Importantíssimo, né? Pastor. Para a nossa vida e ajuda a gente a cumprir a nossa missão de apresentar Jesus para as pessoas, tá? Eu sou o pastor Wagner Paiva e esse daqui é o nosso irmão diácono Leandro. Graças e paz, meus irmãos, boa noite. Bom estar aqui mais uma vez, a gente poder desfrutar da preciosidade da palavra de Deus, junto com o pastor aqui e junto com os irmãos aí de sua casa. Amém. É uma bênção, meu irmão. Fique atento nesse estudo e Deus irá falar grandemente ao seu coração. Em nome de Jesus. Vamos orar? Já vamos então, quente? Vamos começar. Vamos já, lá, pastor. então. Senhor fiel, damos-te graça, Senhor. Nós só estamos vivos porque a misericórdia do Senhor nos sustenta. Nós só estamos de pé porque é o teu poder, ó Pai, que nos anima. E nesta noite aqui, Senhor, nós te damos graças por esse texto tão maravilhoso para a nossa vida, mostrando, Senhor, que nós só temos paz porque o Senhor nos justifica. Obrigado, Deus, por esta noite. Fala conosco. Usa-nos aqui como instrumentos do Senhor. Usa, Senhor, aqui o pessoal da mídia para operar, cuidar aqui de tudo, para que o som saia em perfeita habilidade. E tudo aqui, ó, Senhor, concorra para a tua glória e em nome de Jesus. Aceita a nossa adoração para que Cristo também seja exaltado. E assim oramos no nome dele. Amém. Amém. Muito bom. Vamos lá então, Leandro. Vamos caminhar junto aqui hoje. Romanos capítulo 5, abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 5, nós já vamos então, Leandro, até o versículo 11, pode ser? Pode ser, pastor. Pode ser assim? Vamos nós então aí, Romanos 5, nós vamos até o 11, vamos junto. Diz a palavra, rapaz, deixa eu confessar aqui já, vou confessar, quarta-feira eu e o Wesley invadimos seu texto. Pularam já para um outro capítulo. Pois é, irmão. Bagunçou, né? O Wesley bagunçou aqui. O Wesley, olha. Tinha que ser, né? Pois invadiu minha área. Depois você ora com ele, irmão. Não, vamos lá que depois eu me acerto com ele. Pronto, vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Gente, que coisa boa. Se até agora nós temos visto aqui que a condição do homem, né, de todo homem, né, todos pecaram e carecem da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor. Já vimos que o homem não é justificado, então, pelo que ele faz, né? É pela fé no Senhor. Agora nós vamos ver aqui, então, hoje, qual o resultado dessa justificação no coração do homem, né? O que traz para nós, né, essa Exatamente. fé. Olhando já de cara aqui, o texto já diz, justificados mediante a fé, né? Por ela, né? É pela fé, não pelas obras, né? Não, pela fé. Sim. Ele já traz o que para nós?
a paz de Deus. E essa paz de Deus, então, ela vem para nós através de Jesus, que é a justiça de Deus, então, que é o cuidado de Deus, né, provendo para nós, então, o livramento da morte. E também o escape, nós vamos ver aqui no versículo 9, o escape de andar, então, na condição de filhos da ira, e de andarmos hoje, então, como filhos de Deus. Que Deus coisa da linda, luz, né? que coisa linda. E o já começa enfatizando mediante a fé e por meio de Jesus Cristo, né? Essa é o que o está querendo dizer. Somente pela fé e somente porque Cristo é o intermediário entre Deus e o homem. Amém. Somente por ele, né? Sim, sim. E aí no versículo 2 aqui, Leandro, ele já começa a dizer, numa crescente aqui, que às vezes as pessoas confundem o evangelho e acham que o evangelho é assim, tudo que acontece no evangelho é bom, e de fato é, né? Mas as pessoas acham assim que chegou agora na igreja, é só paz, é só alegria, é paz e alegria, paz, amor e alegria. Não tem mais luta, não. Né? E aí que está o problema, né? Quando a pessoa Pois. chega com esse tipo de visão distorcida do que realmente o evangelho é, a pessoa quando se encontra numa luta, aí vem aquele certo aquecimento, aquele certo desânimo de querer caminhar, de querer prosseguir com Cristo. Eu pensei que era mais fácil. Achei que era um mar de rosas, né? É um mar de rosa, porque tem espinho também, filho. Tem espinho e machucam-nos, né? Mas tem um lado bom, que o apóstolo vai dizer, né? Sim, sim. Tem a sequência. Na verdade, é uma produtividade. É um processo de maturação. Sim. Que Deus está fazendo com o seu povo, com a sua igreja. É por isso que, então, aqui no versículo 2, ele diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmados. Por que ele fala que está firme? E ele fala dessa firmeza e dessa esperança que ele tem. Por quê? Porque estar em Cristo não é também só oba-oba, não. Tem o que aí? Olha como é que ele já começa a dizer no versículo 3 aí, ó. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Então tem luta. Aqui não é masoquismo, não. Aqui ele está falando que ele tem esperança em Deus, está firmado em Deus, ele sabe que isso vai acabar. Mas ele ainda será realista, né, pastor? Não vai dizer, porque agora seus problemas acabaram, Leandro. Não é porque Paulo tinha uma visão profunda da era por vir que ele iria deixar de lado que ele estava no mundo. O mundo Sim. Há problemas, há aflições, mas ainda assim a gente deve se alegrar, porque as tribulações geram para a gente um peso de glória excelente. Então, vai vendo que o apóstolo aqui, o que Deus está falando com você hoje. Até na quarta-feira nós terminamos falando isso. Você passa por luta, você passa por dificuldade, entenda uma coisa, você é justificado no Senhor. Então, creia nessa palavra que as tribulações produzem perseverança. Dá um ânimo, né? Faz a gente caminhar mais ainda, né? Olha, eu gosto demais, Leandro, do texto lá de 1 Samuel, capítulo 5, versículo 30. E Davi se reanimou no Senhor. Isso é perseverança. É perseverança. Tudo estava dizendo não, estava tudo contrário, mas Davi se reafirma como servo do Senhor e caminha nessa perseverança. E a perseverança produz o que aí? Versículo 4 aí, Leandro. Experiência. E a experiência? Esperança. Meu irmão, minha irmã, você passa por luta, você passa por dificuldade, você já passou por lutas e já venceu. Então, traz essa firmeza, o currículo é mais recheado, né? Sim, e essa experiência, qual diz aqui, é aquela mesma que diz lá em Tiago 1,12, né? Sim, aí. É bem-aventurado aquele que sofre as tribulações, né? E suporta. Porque depois vai receber a coroa da vida. Opa, glória a Deus. É aí que está. Coisa boa. A experiência que aqui quer dizer é o caráter aprovado, né? Sim. É você passar por essa tribulação, perseverar e então ver que nela você tem um caráter aprovado de um cristão. Sim. É por isso que gera esperança, né? Sim, senão... Porque, vamos voltar aqui, se o povo pensasse que o Abraão foi justificado pelas obras dele, eles iam entrar em desespero. Sim. Mas agora, quando eles estão vendo que é em Cristo Jesus, então, em Cristo tem esperança, porque a remissão de pecados. Lembra que nós falamos quarta-feira passada? Não assistiu? Acesse o nosso canal aí, clica lá, acha lá, tá? Quarta-feira, assiste lá. Porque o Paulo já usou o Abraão, o Paulo já usou o Davi, e agora ele está falando, então, dos resultados que Deus
produziu no coração deles e produz no coração nosso hoje também essa esperança e essa experiência, então, com Deus. E é bom a gente até passar por tempos de luta, como diz o salmista, Salmo 119, versículo 70, é isso? Vamos lá? 119. Salmo 119, 70. É desse lado aqui na minha Bíblia. Vamos lá, 71. Como bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, olha que ele vai continuar dizendo aí, 72. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Então, Amém. andar com Deus, caminhar com Deus, traz experiência de vida, maturidade para nós, né? E essa experiência que nos traz esperança é o que, voltando no versículo 2, está a certeza do apóstolo, porque nisso que Cristo fez, estamos firmes, é uma certeza. É uma A gente obra, está então, firme. é como ele disse lá mesmo, né? O tetelestai lá, né? Sim. É o está consumado mesmo, né? Está feito, Cristo dizendo, está feito por mim, e é por mim, Sim, é por mim, vocês sim. estão... É o que fala em Coríntios, no capítulo 1, 8, né? Sim. Que ele nos confirma até o grande dia. Ele é o sim, né? É o Paulo sim. vai dizer que ele é o sim de Deus para nós. Que ele nos confirma até o grande dia de Jesus Cristo, para que a gente seja achado irrepreensível, pois fiel é ele. Então, peraí, vamos dar uma prática aqui, então. Uma lição prática para nós aqui. Tá na tribulação, irmão? O que o texto diz aqui? A tribulação produz perseverança. Persevera, então. Porque a sua perseverança te trará mais experiência com Deus. E a sua experiência vai trazer esperança no Senhor. Confiança plena no Senhor. E essa esperança aqui é uma esperança em fé. É a fé que Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, né? A fé é a certeza. É confiar em Deus. Mas olhando um pouco mais aqui, segue conosco aí. Versículo 5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi concedido, aprovado, concedido por Deus para nos consolar. É o Romanos 8, 26. Vamos invadir o texto, não sei de quem aí. Vamos entrar no texto aí. Porque o Espírito faz o quê conosco aí, ó? Também o Espírito, Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amém. Então, o Espírito Santo está aqui, então foi otorgado, foi concedido a nós, então, para nos fortalecer, para trazer essa esperança para o nosso coração, esse alento para a nossa vida. Lembrando que esse amor não é o amor nosso para com Deus, né? Não é um amor que a gente recebe para amar a Deus, mas é o nosso coração recebendo, de fato, o amor de Deus para conosco. Sim. Porque se fosse o nosso é falho, é cheio de mudança. Hoje a gente ama um pouco mais, amanhã a gente pode amar um pouco menos. Mas o de Deus é sempre o mesmo desde a eternidade. É constante. Né? Então, ele é sem falha. E é por isso que gera esperança na gente. Porque esse amor não tem falha. É o texto lá de Hebreus, então, que fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá de Deus, então, do Pai das Luzes, onde não há sombra de dúvida, não tem variação. Glória a Deus. Então, é por isso que a gente não se confunde nessa esperança. Sim. Nós não ficamos confusos se essa esperança de fato virá em nossa vida, porque como o amor de Deus não falha, essa esperança também não falha. Temos certezas. E perceba uma coisa aqui, que é a sequência do texto. Ele vai falar, então, que esse amor de Deus não falha de maneira alguma, que ele vai mostrar, então, como esse amor agiu. Que eu vou dar uma adiantada aqui, tá, Leandro? Vambora. Nós éramos fracos, pecadores, cheios de defeitos. Inimigos de Deus. Versículo 9, filhos da ira. Né? Por isso que ele está dizendo aqui, por eles nós somos salvos, né? Ou seremos salvos por ele da ira, né? Porque nós éramos filhos da ira, da justiça de Deus aqui, né? Está lá no texto lá de Efésios capítulo 2, versículo 3, mostrando para nós, então, o que Cristo fez. Olha o versículo 10, Leandro, que coisa maravilhosa. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho,
muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, veja que cuidado de Deus. A gente se encontrava num estado totalmente Deplorável. alienados de Deus, né? A gente se encontrava como inimigos de fato de Deus. Deus em si era contra nossos atos, o jeito que a gente se tornou Sim. pela queda do pecado, e nós também éramos contra Deus, a gente não queria obedecer a Deus. Éramos, por natureza, filhos da ira. Então, mesmo nesse tempo, quando a gente era inimigo de Deus, o amor dele vem O justo e vem pelos injustos. pelo injusto. O amor de Deus vem, então se transforma a nossa vida, muda tudo isso. E olha, Leandro, a perspectiva agora que Paulo vai usar, então, que ele vai usar figuras emblemáticas e poderosas, principalmente para o judeu. E ele vai retomar o Éden. Sim. E vai colocar agora a figura de Adão, mostrando, então, que a nossa geração, então, nós vamos bater aqui nos pelagianos, em semi-pelagiano aqui, porque eles falam aqui que os pelagianos são aqueles que acreditam que o pecado de Adão não influenciou e não contaminou o restante. Humanidade. É, só contaminou Adão e Eva mesmo ali e acabou. A ponto de dizer que se você, o homem, quisesse ficar um dia sem pecar, você conseguiria. Consegue. O homem é tem bom, fogo. né? O homem é fera. O homem é Deus, né? O homem é Deus. É, só se for. Então, ele vai dizer aqui, a partir do versículo 12, que o pecado, então, entrou no mundo por conta de Adão e entrou também a morte espiritual e a morte física também entrou, né? Por conta de Adão, do erro de Adão, do pecado Todos de Adão. pecaram, né? Sim. E aí ele vai acrescentar. Como é que foi isso? Aí ele vai dizer no versículo 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, se você não conhece a lei, não é levado em conta. Não é levado em mesmo conta. que ele esteja ali, né? Ele Sim. não está manifesto. Mas lembra que nós estudamos? Foi nós dois mesmo. E Deus fez o quê? Deus implementou no homem a lei moral. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem conversinha fiada, não. Tem desculpa. Ai, mas eu não sabia. Ai, para com esse negócio. Eu E não outra, conhecia a palavra. nós precisamos colocar aqui um meio termo aqui que o Tim Keller coloca, né? Você não pode ser nem legalista e nem liberalista, tá? Porque o legalismo porque a lei... E o liberalismo fala, não, fica tranquilo. Tá tudo tranquilo. Deus é amor, é paz e amor. Deus é o tiozão. Desculpa falar essa linguagem, mas é o que as pessoas hoje estão pensando por aí. É esse liberalismo que as pessoas querem levar, somado a um relativismo, é isso aí que dá. Ninguém mais quer, então, entender e viver a graça e o temor a Deus. É por isso que o evangelho é um evangelho de equilíbrio, né? Temperado, sim. Temperado com sal. Que a gente não pode nem estar no lado legalista da coisa e nem no liberalista, que acha que tudo tá tranquilo e Deus aceita tudo. A gente melhor ficar no centro aqui, que é Cristo. Né? Cristo. Amém. Cristo. Vamos lá. Versículo, vou saltar aqui, o 15. Todavia, pois não. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, olha essa expressão aqui que eu quero dar uma enfatizada. Sobre muitos. Sobre muitos. Mais uma doutrina importante aqui para você saber. A palavra de Deus, ela fala que o pecado atingiu todos. Então, é a universalidade do pecado. Todos pecaram. Mas a graça de Deus, a expiação que houve em Cristo, ela não é universal, não. Ela é limitada, tá? É sobre muitos, né? Então, é sobre muitos, não é sobre todo mundo, não. Não é totalidade. Se fosse todo mundo, até o diabo estava justificado. Estava todo mundo, né? Os anjos caídos estavam juntos tá nessa todo aí, mundo, né? é todo mundo pro céu. Pro céu. É o Vira a festa, aí dos né? filmes, né? E todos viveram felizes para sempre. Não é isso, tá? As pessoas confundem isso. Sim. E acham que todos os caminhos levam a Deus, para a justiça, só para o juízo, tá? É isso mesmo. Só para isso. Então, as pessoas pensam que Deus é esse Deus aí liberal. Vamos levando, Leandro. É isso aí. E o cristianismo é exclusivista, né? Não. Ou está em Cristo para a salvação. Tá perdido, meu irmão. Ou você não tem paz com Deus, que é o começo do capítulo. Sim. E se você não tem paz com Deus, é filho da ira. Pronto.
Então, Se é filho da ira, condenação. você vai estar condenado. Condenação. Então, é por isso que a história nossa, né, a história do evangelho, para nós faz todo sentido. A cruz, para nós, faz todo sentido. É por isso que, para nós, cristãos, nós enfatizamos isso. A vida que nós tínhamos antes da redenção e a vida que nós temos a partir da redenção. Vida abundante com o Senhor. É por isso que ele vai dizer em João, então, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? É esse cuidado de Deus, então, revelado na pessoa de Jesus, por mim e por você. Amém. Continuar aqui? É o 16? 16. Me ajude aí. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, peraí. Senhores pelagianos, olha aqui o texto, tá bom? É o texto bíblico, tá? O texto está falando o que aqui para nós? E a ofensa, então, né? A palavra aqui fala que o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Não é somente um. Né? Não é só o Adão, então? Não é só Adão. Todo mundo. Todos pecaram e carecem da graça de Deus? Isso. Então, peraí. Volta aí comigo, Leandro. Vamos voltar aqui para o povo lembrar. Capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23 diz o quê? Pois. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então é todo mundo. Todo mundo está junto nesse barco de pecado. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o 16. E? Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Ou a partir de Adão, né? A partir de Adão. Tá. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então aí a graça, ela supera, é onde abundou. Nós já vamos pular aqui as coisas, né? Não tem como, né, rapaz? Não tem como, a gente vai ter que dar um pulo lá, então, pastor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É o finalzinho, nós queremos já estar pulando lá pro 20. Se o pecado surgiu de algo assim, fez assim, a graça surgiu maior ainda, né? Meu Deus. E tampou tudo. Acabou. A graça superabundou de fato o pecado. Lembrando a você, a graça abundou sobre aqueles que são eleitos, escolhidos do Senhor. Não é todo mundo. Mas a nossa vida está melhor, porque existe também a chamada graça comum. Como temos a revelação comum e a chamada de revelação geral e a revelação que é íntima ali, particular. Aquela chamada do Espírito Santo para você ressuscitar e acordar para a história, né? Bom, vamos lá. 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Não vou nem chover no molhado aqui. O Adão pecou, fez tudo errado, a partir dele o povo errou, a pecaminosidade veio a partir dos seus filhos. A morte reinou. Né? E aí? É por meio do pecado que reina a morte. Por meio de Adão. Sim. E por meio de Cristo reina a vida. Esse é o contraposto, né? E isso está desde Gênesis, né? Mostrando, apontando então para a necessidade do Redentor que é Cristo. Tinha que ter uma solução. Sim. E a solução é Jesus para a sua vida. Cristo Jesus. Vamos lá. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Bom, Leandro, juízo sobre todos os homens. É aquela expressão que Paulo usa lá em Filipenses capítulo 2, então, que todo joelho se dobrará. Então, o juízo vem. Só que no dia do juízo, o que vai acontecer? Aqueles que foram justificados vão ouvir a célebre frase: vinde benditos de meu Pai, ao gozo eterno. Tá? E aqueles que estão do outro lado, ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É assim, tá? Então, tira essa doutrina aí universal, da universalidade, tá bom? Mas é também, né? É isso mesmo, pastor. Bom, vamos lá. Você quer falar mais aí do 18 ou vamos no 19? Não, Você tá ansioso para chegar no 20, né? Tô sabendo.
Vamos pro 19, né? Vamos lá. Porque como pela desobediência ao homem muitos se tornaram pecadores, também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, nós se tornarão justos aqui é porque justificados, vestes alvejadas, pronto E para a eternidade. lembrando que, mais uma vez, que justos por Cristo, né? Ninguém Não é- fez não é- nada por justiça, não. Não é, eu até brinquei com essa. Você acha que você vai pro céu porque você é bonito? Filho, tá enrolado. Então, foi pela justiça mediante a fé por meio de Jesus Cristo. A gente sempre deve enfatizar isto, né? Que é por meio somente de Cristo Jesus. A gente, no nosso dia a dia, deve sempre se lembrar do Evangelho. Porque no dia a dia, a gente acaba se esquecendo desse Evangelho. Por isso, então, os pilares lá, os 5 solas, é importante? Sim, é essa necessidade. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a Deus a glória. Pensando aqui, Leandro, que se é Deus que faz toda essa obra no nosso coração, através de Cristo Jesus, o Espírito Santo agindo na nossa vida, né? Nós temos, então, a Escritura para crer. Nós entendemos que nós somos salvos, então, justificados pela fé. Nós sabemos que essa fé vem porque Cristo morreu por nós, né? Pensando nesse cuidado de Deus, cercando a nossa vida, protegendo o nosso ser, é impossível, então, nós não entendermos ou vislumbrarmos a glória e, voltando ao texto, perseverarmos, né? Lutarmos o bom combate e, a partir disso, então, entendermos a graciosidade de Deus em nos chamar das trevas para a maravilhosa luz. É verdade. É algo que nos faz até mesmo, como o apóstolo diz, e ter esperança até mesmo por meio das tribulações. E quantas vezes a gente não passa por tribulações, né? Que fazem nossos olhos quererem se voltar somente para nós, para o nosso problema, enquanto a tribulação na vida do cristão nunca é por acaso. Mas as pessoas acham que é algumas coisas... Ai, olha, que coincidência. Aconteceu. Não, essa tribulação tem esse objetivo de, no final, gerar uma esperança que não falha. Amém. Então, se alegre, meu irmão, na tribulação. Mesmo que você esteja passando por essa tribulação, creia que o Deus soberano que você serve é que te coloca nessa situação. Amém. Mas lembrando que é Ele também que te tira. Aleluia por isso. Amém. Aleluia. Amém. Leandro, eu vou dar um presente para você, o versículo 20. Vamos lá, pastor. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a lei que veio é para mostrar que o homem não consegue cumprir. Sim, a lei não tinha o objetivo de cumprimento da parte humana, né? Não, é só para apontar Era só que para é só mostrar pela mesmo graça. que o homem era incapaz Não de consegue, agradar a não Deus. com- Ele não satisfaz a Deus de maneira alguma. E como certo escritor diz, né? Deus exigia que o homem pagasse pelo pecado, por quebrar a lei dele, Sim. mas Deus sabia que somente Deus poderia cumprir essa lei moral e santa. Sim. Então Deus se faz homem e, sendo homem, Deus cumpre e morre pelo pecado. Rapaz, o evangelho, quando nós olhamos nessa perspectiva, é a mais linda das poesias, Sim. né? Como eu até citei aqui há um tempo atrás, né? Que o escândalo da cruz foi com o Sinésio, que estava aqui comigo. O escândalo da cruz, né? Ele é o ato mais horrível de se ver. Mas, da mesma sorte, é o ato mais bonito de se Mais ver, nobre, né? de se entender, de colocar no coração, porque é a nobreza da misericórdia, do amor de Deus revelado na pessoa de Cristo, morrendo pelos nossos pecados. Lembrando que Deus não nos ama por causa da cruz de Cristo, né? Mas Não. é porque é por este amor que ele deu Cristo Jesus. Esse amor, então, é eterno. Sim. Ele vem antes da cruz e foi esta a causa da cruz de Cristo, né? É aquilo que o profeta diz: com amor eterno eu te chamei e com benignidade ou com bondade eu te atraí. A cruz é consequência do amor. Meu Deus, é grandioso demais. Bom, 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso
Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, olhando nessa perspectiva aqui, fazendo um apanhadão aqui, a justificação, ela apazigua o nosso coração. E no meio das tempestades, dos vendavais da vida, nós encontramos forças para perseverar, entendemos que Deus está nos dando experiências de vida e entendemos que essas experiências ainda mais nos fazem confiar no Senhor e descansar, esperançar no Senhor somente e não em nós e nas nossas forças, né? É verdade, pastor. Lembrando que essas coisas que acontecem em nossas vidas, como diz o apóstolo lá na frente em Romanos, que eu também vou entrar no texto que eu não sei de quem que é para cooperar para o bem dos que amam ao Senhor, Amém. segundo ele chamou, segundo o seu propósito, né? E mesmo quando a gente passa por certas circunstâncias que a gente não entende aqui na vida humana, terrena, a gente deve crer que coopera para a nossa vida por vir. Amém. E talvez a gente nem veja o resultado do que certa tribulação causou em nós, mas lá a gente com certeza verá. Amém. E outro, né? Cristo acaba usando também, né, por sua imensa bondade e graça abundante aqui, usando as nossas vidas para fortalecermos uns aos outros, olhando para a cruz. Quando alguém está ali cabisbaixo, sem força, sem alento, o irmão então ajuda o outro e olha para a cruz, olha para Cristo. Olhe para Cristo. E o renovo vem, a alegria vem de novo. Assim. Que coisa maravilhosa. Glória né? a Deus. Bom, o que o pecado pode fazer então para tirar o poder de Deus, Leandro? O máximo que o pecado pode fazer não é capaz de frustrar o que Deus fez na cruz, né? O pecado nada pode, então, fazer. O pecado, então, não pode apagar ou tentar manchar o amor de Deus? De maneira alguma. Ainda que ele abundou, a gente volta Sim. aqui no versículo 20. A graça de Deus superabundou os filhos de Deus. Gente, é uma magnitude de cuidado amoroso, eternal conosco, irmãos, que nós devemos, então, descansar no Senhor. E nos dias maus, perseverarmos, sim. Glória a Deus. Persevera, você vai vencer. E eu quero aqui dizer para você, ainda que seja um tempo mais árido, mais desértico da sua história, Deus te conduzirá aos mananciais. Em nome de Jesus, né, meu irmão? Amém. Lembrando novamente o que diz, né? Se ele morreu quando a gente ainda era fraco, muito mais ele pode na nossa vida, pela vida de Cristo Jesus, que reina na sua vida, meu irmão. Amém, amém. Então, esteja com os olhos fixos em Cristo, porque ele reina na sua vida e te faz prosseguir mesmo quando você pensa que não vai conseguir. Amém? Eu vou entrar aqui no capítulo 7, aqui, no capítulo 6 aqui, só um pouquinho. O pecado, então, não tem poder sobre nós. De certa forma, não, mas não é por causa disso. Olhando para o poder de Cristo, então, em Não. redimir, limpar-nos. Não, o pecado não tem poder sobre Ele nós. quer nos influenciar em todo o tempo. Ele bate a porta, né? É como Hebreus 12, 4 lá, nós somos assediados tenazmente todos os dias. Mas, olhando em comparação com o que Cristo fez, estamos firmes. Uma pergunta. O pecado que nós cometemos hoje, pode anular a justificação de Cristo? Não. Não tem poder para isso? Não, de maneira alguma. Porque o perfeito foi Cristo. O imperfeito é imperfeito, né? É isso mesmo. Então, em Cristo, temos certeza da nossa salvação. Aleluia. Glória a Deus. Então, confessa, tá pecando, tá errado, cometeu um erro, confessa para Cristo, ele vai te dar força. E no meio desse turbilhão aí de tribulação, ele vai te dar perseverança, vai te dar experiência, vai te dar esperança e você vai ter a paz que só os justificados têm. É isso? Amém. A paz com Deus que traz paz ao nosso coração. Amém, amém. Que seja assim na sua vida. Vamos orar? Vamos orar, pastor. Bora. Pai Santo e Justificador, Aleluia. te agradecemos, ó Pai, por este momento precioso de estudarmos, de contemplarmos a Tua Palavra, que é o nosso tesouro. Ô Senhor. Tesouro em nós, que somos vasos de barro, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque por meio da Tua Palavra aprendemos, Pai, que em nós não temos salvação. É verdade. Como diz o Teu servo, ó Pai, a nossa ruína
vem de nós, mas o socorro vem do Senhor. Aleluia. E foi em Cristo, numa cruz, ó Pai, numa cruz sangrenta, Oh, a qual Deus. podemos contemplar a maior prova de amor. Bendito Quando é o ainda teu nós nome, éramos Senhor. fracos, Bendito és tu, inimigos do Cristo. Senhor, Glória a o Deus. Senhor nos amou com amor eterno Oh, e deu o Santo seu Deus. Filho, ó Pai, para a salvação. E nós cremos, ó Pai, nessa esperança, estamos firmes nela, Em nome de Jesus. esperando o grande dia a qual o Senhor virá com a glória dos seus anjos, ó Senhor Jesus, e nos fará a imagem e semelhança dessa glória. Amém. Seremos glorificados Glória a e Deus. teremos um corpo a qual não te desagradaremos mais, meu Pai. Isso é o que almejamos como cristãos. Sim, Senhor. Eu peço que essa esperança esteja na vida de cada irmão, ó Pai. Oh, meu Deus. De cada um de nós, essa esperança esteja todos os dias Vem sobre e nós. que nossos olhos Em nome de estejam Jesus. fixados à tua eternidade, ó Pai, para a glória do teu nome, a qual almejamos em todo o tempo estar com o Senhor eternamente. Te agradeço, Pai, pelo sacrifício de Cristo na cruz, porque tudo Ele é, para nós é tudo que temos e somente nele se apegamos, ó Pai, como salvação. Amém. Senhor. Abençoe cada filho seu, ó Pai, e que o Senhor Em nome de esteja com Jesus. cada um em todo o Nome de tempo. Jesus. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Que o Deus bondoso e soberano, e com seu poder maravilhoso, trouxe da morte Jesus Cristo, pelo sangue da nova aliança. Que Ele em tudo te aperfeiçoe, purifique e te edifique, e te faça perseverar esperançoso e esperançosa, hoje, amanhã e até o dia de Cristo Jesus. Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana, em nome de Jesus. Amém.